Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor no alimento diário. Antes de começar, eu peço que você assista ao vídeo até o final, curta, compartilhe, comente, mande para os seus amigos, assistam aos demais vídeos do canal. Tenho certeza que será bênção na tua vida. Não despreze a palavra do Senhor, não despreze o conhecimento. O livro que nós leremos hoje, essa palavra de fé, uma palavra de ânimo para o teu coração, uma palavra para confrontar a tua vida, está no livro de Isaías capítulo 6. Leremos o verso 1 e depois do 5 ao 8. Então a palavra de Deus vem com o título A Visão de Isaías e o seu chamamento. Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Vamos ler o 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. O 3. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ao 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Quero falar um pouco hoje aqui sobre este relacionamento do profeta Isaías, filho de Amós, mas não o Amós, profeta menor que tem aqui na Bíblia, mas outro Amós. E ele também tinha um parentesco. Alguns estudiosos, alguns historiadores falam que ele era primo ou sobrinho do rei Uzias. Fiz questão de ler o primeiro versículo que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi, palavras do profeta Isaías, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então aqui Isaías teve uma visão do trono de Deus. O próprio Senhor apareceu aqui numa visão onde se abriu os céus e ele viu as abas das vestes do Senhor. Então aqui, vendo as abas das vestes do Senhor, ele viu a sua glória, a sua formosura. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Então Uzias ou Azarias, ele foi o 10º rei de Judá, nascido em Jerusalém. Ele começou a reinar por volta de 829 a.C. e reinou até 778 a.C. Ele começou a reinar, ele assumiu o trono com 16 anos. Então, como eu falei, alguns historiadores relatam que ele era sobrinho ou então primo do profeta Isaías. Então, no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu a glória de Deus. Foi um ano marcante, foi um marco na vida do profeta Isaías. Então aqui eu quero parafrasear que enquanto o rei Uzias estava vivo, Isaías não viu a glória do Senhor. Então Isaías tinha dificuldade de encontrar-se com o Senhor ou de ver a glória do Senhor. Eu imagino aqui que Isaías era como, ele mesmo fala ali que ele era alguém de lábios impuros, talvez, dizia palavrões, espraguejava, maldizia todas as situações, todas as coisas ali, porque ele ainda não era o profeta Isaías. Ele era apenas primo ou sobrinho do rei de Judá.
que era Uzias ou Azarias, né? Como você achar melhor, vamos usar aqui o nome de Uzias. Então Isaías, ele tinha esse parentesco com o rei. Então imagino eu que Isaías, ele era um cara que estava totalmente confortável com esse parentesco com o rei. Além de ter os lábios impuros, ele se escorava no rei Uzias. Eu imagino que nos dias de hoje, se apertasse na questão financeira, ele pediu uma graninha ali para o rei Uzias. Se houvesse algum inimigo que o confrontasse, ele imediatamente podia ser que corresse para Uzias e falar: olha, eu preciso de ajuda, tem um cara ali que está me incomodando. Olha, eu preciso comprar uma terra, mas está me faltando parte do dinheiro. Isso, palavra minha, não está na Bíblia. Eu imagino que Isaías era um cara que talvez estivesse tranquilo e acomodado com o rei Uzias sendo seu familiar, o seu ente, o seu parente. Então, Uzias aqui, eu quero deixar claro que ele representa tudo aquilo que nos separa de Deus. Se enquanto Uzias estava vivo, Isaías não teve aquele encontro, logo a presença de Uzias na vida de Isaías estava atrapalhando a vida dele para o seu chamado. Depois desta visão e depois do que acontece, você leu ali junto comigo, você ouviu que o anjo desceu com uma brasa e ele tocou, tirou com uma tenaz de perto do trono e tocou nos seus lábios. E ele ficou puro e o Senhor disse: a quem enviarei? E Isaías disse: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, ele havia mudado o pensamento dele depois da morte do rei Uzias. Enquanto Uzias estava vivo, Isaías talvez tinha uma vida de cristão, vamos dizer assim. Não havia, claro, o cristianismo naquela época, mas eu quero aqui parabolizar e dizer que era como se fosse cristão naquela época. Mas ele não tinha essa vida com Deus enquanto o rei Uzias estava vivo. Quando da morte do rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória de Deus. Então algo diferente aconteceu na vida dele. Então Uzias aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, ele representa tudo aquilo que nos atrapalha a vida com Deus, aquilo que está no meio da nossa vida com Deus, aquilo que está interpelando tudo aquilo que eu quero fazer para Deus, mas não consigo. Então aqui Uzias representa tudo aquilo que impede você de ver ou de se dobrar ou de servir a Deus, ou então tudo que atrapalha a sua vida. Uzias pode ser aqui uma rede social, Uzias pode ser o WhatsApp, Uzias pode ser uma namorada ou um namorado, aquilo que está te freando de você se entregar aos caminhos do Senhor, ou de estar prendendo você que já conhece o caminho do Senhor, está prendendo a tua vida, você não está conseguindo sair desta zona de conforto, que para você está tudo bem, mas quando você ouve a palavra de Deus, você entende que precisa se dobrar diante do Senhor, ou até mesmo precisa ter um reencontro com Ele. Ou um encontro, porque eu imagino que quem tem um encontro com Deus, ele não fraqueja. Se ele fraqueja é porque ainda não teve um encontro real com Deus. Então aqui, Uzias pode ser um amor antigo que volta a te incomodar, Uzias pode ser dinheiro, o teu trabalho, aquele trabalho que você não tem tempo para Deus, você está ali trabalhando pelo dinheiro, fadigado, né, cansado, mas o dinheiro você não se cansa, não se farta dele. Então, tudo aquilo que tem te separado de Deus aqui, eu nomeio como o rei Uzias. Então Uzias morre na vida de Isaías, né? Quando Isaías morrer na sua vida, haverá aqui uma renúncia. Quando você parar de colocar Uzias na frente das coisas do Senhor, haverá uma renúncia de sua parte. E é a partir da renúncia que você começa a entrar nos planos de Deus. Então pare de alimentar Uzias. Não se renda a Uzias. Tudo aquilo que está te separando do Senhor, aquilo é Uzias na tua vida. Talvez você tenha planos, sonhos, projetos, você tem promessa na tua vida, você tem chamado do Senhor na tua vida, mas você ainda está travado nas coisas deste mundo. Que estas coisas aqui é o que é Uzias na tua vida. Aquilo que te separa de Deus tem que perder força na tua vida. Se não perder força na tua vida, aquilo vai te escravizar e vai te tornar
refém, e você não vai conseguir aqui enxergar a glória do Senhor, enxergar aqui o que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para os teus negócios, para a tua situação financeira, vida profissional. Então aqui você precisa matar Uzias. Uzias tem que morrer na sua vida. Enquanto Uzias estiver na sua vida, tudo estará travado, né? Você talvez fala coisas que você não deve. Enquanto você não matar Uzias, a tenaz do anjo não chegará com uma brasa e não tocará os seus lábios, que são impuros, os seus pensamentos, aquilo que você tem planejado de ruim para as pessoas, ou aquilo que você pensa de ruim para as pessoas. Isso não é de você simplesmente. Isso é algo que trava, isso é Uzias na sua vida. Enquanto você não matar Uzias, Uzias te dominará e te fará por escravo. Então aqui, Isaías viu a glória somente depois da morte de Uzias. Uzias também pode ser a tua língua, Uzias pode ser a rede social, a pornografia, o cigarro, o álcool, o tabaco, a prostituição, o estresse, né? Talvez você trabalhe tanto que chega tão estressado em casa que você não tem tempo sequer de abrir a palavra do Senhor, de compartilhar a palavra do Senhor, ou de orar para o Senhor e dizer: Senhor, me renova as forças. A contenda, um coração que não perdoa, talvez você tenha mágoa lá atrás de pessoas que te falaram coisa há anos. As pessoas estão crescendo, as pessoas seguiram a vida dela e você ainda está preso porque você não matou esse Uzias chamado perdão na tua vida. Você precisa se reconciliar com o Senhor e você precisa fechar esta porta na tua vida. A mágoa que você guarda, as pessoas estão crescendo, prosperando, seguindo a sua vida, e você está com Uzias ainda sendo alimentado dentro de você, e isso tem te separado dos caminhos do Senhor. Há relatos aqui, né, como eu falei, que Isaías era parente. Então, enquanto Uzias estava vivo, Isaías tinha segurança, Isaías estava tranquilo, né? Eu não preciso mudar nada, eu tenho aqui meu primo que me ajuda, meu sobrinho, não sei, né, meu tio. Então, Isaías se garantia nele. E isso é uma palavra forte para nós. Não se ampare nas pessoas. Quando você confia nas pessoas, você está fazendo delas o Uzias da tua vida. Então, quando o céu descer, a terra e o fogo aqui representado pelo Espírito, e ele te tocar, sua vida não será mais a mesma. Quando o céu descer a terra, né, e esse fogo tocar no teu coração, na tua vida, nos teus lábios, na tua mente, você não será mais o mesmo. Uzias tem que morrer na tua vida. Enquanto você não matar Uzias, a sua vida ficará travada, você não vai conseguir seguir em frente. Você precisa renunciar à vida de pecado, à maneira inadequada de viver, à postura errada diante de Deus. É mais fácil endurecer o seu coração para as coisas de Deus do que mudar de vida, porque para mudar de vida é necessário se negar a si mesmo, morrer para você mesmo. É necessário abrir mão de relacionamentos, né? Talvez amizades te separam do caminho de Deus. Você precisa não eliminar essas amizades. Você pode manter essas amizades, mas se isso atrapalha o teu convívio com o Senhor, se isso atrapalha a tua vida com Deus, você precisa deixar elas de lado e buscar mais ao Senhor do que essas amizades. Na hora certa o Senhor vai te levantar sim, para ganhá-los para o reino, para trabalhar com estas pessoas, né, evangelizá-las, mas enquanto elas forem Uzias na tua vida, você não vai ter chances, você não vai ter força de se levantar, de bater a poeira e começar uma vida nova. Então, se você precisa abrir mão desses relacionamentos, abandonar muitas práticas que o seu corpo e o seu coração ama, vai doer, isso vai doer. Aquela brasa que desceu lá, que o anjo pegou com a tenaz e tocou no lábio de Isaías, né, ela pode não ter o significado aqui direto da palavra, queimar, mas ela com certeza queimou a alma de Isaías, não somente a língua. Ela queimou aqui o coração de Isaías, né? Então, Isaías doeu no coração de Isaías, né? Isso foi forte, né? Isaías teve essa experiência sobrenatural. Mas Isaías entendeu, quando o Senhor fala que precisa de alguém, Isaías diz: eis-me aqui. Ou seja, Isaías quando morreu, quando ele matou entre aspas, né? Quando morreu o rei Uzias, Isaías começou uma nova vida e aí sim ele virou o grande profeta Isaías, né?
Então você terá a crítica negativa das pessoas no seu meio social, mas Uzias precisa morrer. Lá em Lucas 9, 23 e 24, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Aí eu pergunto para você, neste dia, o que é que você quer? Viver uma vida aqui segundo o seu propósito, o seu conhecimento, de acordo com as tuas forças? Esse negócio de crente é coisa do passado. Esse negócio de seguir a Deus é coisa do passado. E depois, lá na frente, você tem um preço muito grande para pagar, inclusive até mesmo com a sua família. Ou você quer entregar os seus caminhos hoje, matar Uzias e começar uma vida nova? Aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Aquele que quiser salvar a sua vida, ele precisa perder a sua vida. Essa vida que você leva hoje, você precisa morrer para ela. Você precisa parar de viver esta vida medíocre que você vive. E você precisa viver inteiramente para o reino, para o propósito e para a palavra do Senhor. É isso que o Senhor quer. E aí sim o Senhor te usará para fazer grandes maravilhas. Você tem um chamado talvez. Talvez para cantar, você cantava, você fazia algo. E você parou porque Uzias teve força na sua vida. Então mate Uzias. Gálatas 5, 24. Vós não podeis pertencer a Cristo Jesus, a não ser que crucificais todas as suas paixões e desejos. Enquanto você tiver as suas paixões, os seus desejos na carne, na vida humana e terrena, você estará alimentando Uzias e não poderá pertencer a Cristo. Romanos 6, 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não sou eu que estou falando, isto é palavra. Talvez você deve seguir quaisquer outras religiões que a palavra não confronte com a tua vida. E isso talvez não vai ter significado nenhum, porque você não precisa largar as práticas do álcool, as práticas da bebida, as práticas da droga, as práticas de qualquer outra coisa relacionada à prostituição, à fornicação, qualquer outro pecado, talvez na sua religião lá ou na outra religião. Não estou aqui para julgar qualquer religião. Estou dizendo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não te confronta, meu amigo, procure um lugar para você congregar, um lugar onde pregue-se a verdade, porque você está indo para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a palavra. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Enquanto você não matar Uzias, você não vai ver a glória do Senhor. Então, meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Mate Uzias. Se você tem um contato com a palavra, mas a palavra não te confronta, sinto te dizer, mas tem algo errado. Você precisa procurar a minha igreja? Não, talvez não. Você precisa procurar outra igreja? Fica a seu critério. Eu não estou dizendo que a sua igreja está errada ou a sua religião está errada. Mas vida com Deus, não estou falando de religião, estou falando de Deus, o grande Criador de todas as coisas. O eu sou, o alfa e o ômega, o grande Deus. Se realmente a palavra não te confronta a abandonar os vícios, a abandonar o pecado, a abandonar as práticas imorais, e se você não entende isso na sua vida através da palavra, eu sinto te dizer que se você não se arrepender dessas práticas, talvez você não precisa nem praticar. Lúcifer, quando foi expulso do céu, ele não fez uma guerra com Deus, mas ele começou algo dentro do coração dele. Então esta guerra que começou no seu psicológico, no seu coração, não foi uma guerra com armas, não foi uma troca de ofensas, mas foi sentimento que levou Lúcifer para o inferno. Foi sentimento, a vontade, o desejo, dentro dele, algo mais forte, uma chama para o lado errado, que levou ele para o inferno. Pensa nisso. Talvez você fale, mas eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não entro em outros pecados. Mas Deus está falando para você que talvez o sentimento dentro do teu coração pode te levar para o inferno. Mate Uzias. Não perca tempo. Arrependa-se. Este canal aqui sempre fala para você a verdade, para você se arrepender do pecado. Todas as palavras serão direcionadas para que você se arrependa do pecado e comece uma nova vida. Por mim, talvez se você que está assistindo eu nem te conheço,
mas para que você inicie uma caminhada de fé, uma caminhada reta, uma caminhada de integridade, de intimidade com o Senhor, de relacionamento com o Senhor. Você precisa matar Uzias. Uzias pode ser um sentimento dentro do teu coração. Como eu falei, uma falta de perdão. Um sentimento que talvez externamente não apareça aquela vontade que você tem de pecar. Mas dentro de você, quando você vê algo, quando você lembra de algo, ou quando você está frente a algo, te dá vontade de pecar. Cuidado, meu irmão. Sentimento levou Lúcifer para o inferno. Então, Deus abençoe a sua vida. Mate Uzias. Não alimente Uzias. Porque ele pode te levar para o inferno, pode te levar para o buraco. Então creia, Jesus já morreu por você para que você não tenha essa pressão psicológica. Então aceite Jesus, independente qual é a sua igreja. Aceite Jesus, arrependa-se e viva conforme a palavra do Senhor, porque se for para termos uma palavra como esta, aberta apenas no Salmo 23 ou Salmo 91, em cima da nossa cama, a página estiver até amarelada, nada vai resolver se nós não lermos esta palavra e não colocarmos em prática, matando Uzias. Não veremos a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero desejar uma semana abençoada. Reflita nesta palavra e eu creio que Deus fará algo grandioso e sobrenatural. Que você tenha uma semana cheia de surpresas da parte do Senhor. Deus abençoe a sua vida.